E a última sessão da Câmara de Vereadores de Campo Verde, realizada nesta segunda-feira, dia 13, foi marcada pela apresentação de relatório e votação do processo de cassação do parlamentar Gregório Dourado Filho, conhecido popularmente como Mosquito, atualmente no Partido Socialista Brasileiro, mas que foi eleito pelo Solidariedade. O processo vinha se estendendo desde agosto do ano passado. E já no início da sessão, a sua defesa, realizada pelo advogado Valdir Pimpinati, ingressou com um ofício, alegando que o processo havia ocorrido sem os devidos preceitos legais. Porém, os parlamentares representantes da Comissão de Cassação rejeitaram o pedido da defesa com base no jurídico da Câmara de Vereadores. Dessa maneira, a sessão continuou. O relatório, com dezenas de páginas, foi lido na íntegra, o que fez com que a sessão se estendesse durante muito tempo. A defesa, impetrada pelo procurador do vereador Gregório, o advogado Valdir Pimpinati, também pôde apresentar seus argumentos por cerca de 40 minutos. Depois, abriu-se votação. E depois de quase 6 horas de sessão na Câmara de Vereadores de Campo Verde, o vereador Gregório Dourado Filho se tornou o primeiro parlamentar do município de Campo Verde a ser cassado. Ele foi cassado por 9 votos favoráveis, a maioria absoluta, 2 abstenções e somente o seu próprio voto contrário. E depois a sessão seguiu o seu rito normal com a votação. Uma coisa chata, que ninguém gostaria de estar aqui fazendo esse julgamento. Infelizmente, nós decidimos aí pela maioria a quebra de decoro parlamentar do vereador, né? E é isso que foi julgado aqui, entendeu? Então, eu saio daqui assim com a minha consciência tranquila. Uma sessão bem cansativa, né? Várias páginas do relatório foi lido e situações que remetem mesmo a essa situação que vocês conseguiram admitir aqui, né? Essa questão da quebra de decoro. A gente fica pensando se essas pessoas aqui dentro da casa, fora da casa, tudo estava mentindo, entendeu? Eu não acredito que essas pessoas estavam mentindo. Como o advogado diz que o Gregório é inocente, aquela coisa, mas a gente, no nosso cargo, tem que ter cuidado com o que fala, com o que faz. Isso até serve de exemplo para mim e para outros companheiros, entendeu? A coisa é complicada. Aqui a gente mexe com muita gente e aqui, assim, ó, o respeito vem de casa. Então, assim, que nós, vamos dizer assim, honesto, aquela coiseira assim, não tem... Eu não conheço nenhum homem que pode falar isso, entendeu? Que somos falhos, somos humanos, somos falhos. Mas isso foi o que aconteceu, foi o meu voto, foi o que eu entendi, votei e vou dormir tranquilo. Primeira vez que a Câmara Municipal passa por esse processo, o plenário ele é soberano, o artigo 201 de 1967 do Decreto Federal, que trata sobre cassações, ele traz ali que a cassação ela vai se configurar em 2/3. Então, qualificou os 9 votos, o vereador se tornou cassado, ele terá todo o direito, a justiça vai estar aí para, se ele quiser recorrer, mas foi uma sessão cansativa, a imprensa estava aqui acompanhando, agradeço o trabalho que a imprensa faz, e o plenário ele deferiu para que, acompanhando o relatório da comissão processante que trouxe o pedido de cassação por unanimidade, pelos 3 votos, e na hora da votação aqui foram 9 votos pela cassação, 1 voto contrário do vereador Mosquito do Mercado Popular e 2 abstenções. Então, assim, uma sessão que foi feita seguindo todo o rito. Acredito e quero acreditar que fizemos um trabalho em cima do rito, mas o voto ele é um voto político, é um voto que é deliberado em plenário. E o voto é respeitado. E quero até parabenizar as pessoas que vieram aqui, a imprensa, a Polícia Militar, os vereadores, a maneira como foi conduzido, respeitosamente. Não tivemos nenhum momento algum desrespeito com o colega ou o plenário. Então quero deixar aqui o agradecimento e o respeito que a sociedade campo-verdense esteve aqui presente, acompanhando essa sessão, uma sessão, na verdade, jamais vista. Vamos fazer 36 anos, é a primeira vez e, infelizmente, conduzida por mim nesse momento. Eu falo infelizmente porque eu não gostaria de estar conduzindo uma sessão de cassação de um parlamentar. Foi feito todo um trabalho, né? Não foi algo assim como muitos não, como eles estão pensando que foi por questão política. Foi por todo um trabalho que foi feito e dentro desse trabalho chegamos, né, nós da Comissão de Ética, chegamos nesse ponto que nós deveríamos encaminhar
as denúncias e também o pedido para que fosse aberto o inquérito de cassação pela quebra de decoro, pela questão de assédio sexual, de assédio moral também, que nós vimos em relação a algumas servidoras desta casa. E hoje terminamos, né, todo esse processo, desde das comissões processantes e também agora da comissão de ética, com a cassação, né, pela maioria, né? E logo hoje, no momento, não que eu ia mudar a questão do que eu já estava pensando em fazer, por tudo que a gente já tinha ouvido, mas aí falam que é brincadeira, chegar aqui e falar em relação a se alguém matar a minha esposa e meus filhos, é algo que tudo que ele fala é brincadeira, tudo que a pessoa fala é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. A gente tem que saber uma hora fazer parar aquilo, frear aquilo. Porque fala na inocência. Então daqui a pouco, estuprou, mas foi na inocência, foi brincando. Hoje a gente vê tantas coisas, né? Então assim, se a gente vai deixando isso, daqui a pouco vira numa proporção que a gente não tem noção. Né? Fora aquilo que a gente não sabe o que fica. Eu não sei o que fica no seu obscuro, você não sabe o que fica no meu também. Então assim, a gente quando vê alguma situação, a gente tem que se atentar àquilo e tentar ver se aquilo é normal ou não. Né? Inclusive a questão de falar que numa cidade, 2 inimigos, por ser uma cidade pequena, é difícil uma pessoa ser inimigo da outra. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que fala. Você vê que são coisas pesadas. Se para nós aqui, que estávamos julgando a situação, ele falou uma situação dessa, imagina, né, se é verdade ou não. Foi o que eu disse na minha fala. A gente fica mais entristecido ainda porque no momento final, em vez de tentar se redimir, vem com as falas pesadas dessa. Mas, como eu falei para ele, eu não tenho nada que perdoar ele, porque não foi para mim que ele fez o mal. Ele fez o mal em relação ao que ele falou, está perdoado, mas não faça mal para minha família, porque a ação poderia ser outra, né? Então, que as pessoas que ele não foi caçado pelo que ele falou para mim hoje, ele foi caçado pelo que ele fez, pelas ações que ele fez com as outras mulheres. Então, eu peço que Deus, né, acompanhe e que ele vai continuar o processo talvez, não sei, mas fica aqui para toda a Casa de Vereadores, não só para a Casa de Vereadores, mas para todos aqueles que acham que tem um tipo de status superior a outras pessoas, respeito e prezar o amor, não impor, né, situações que desagradam, principalmente mulher, que eu até falo que mulher hoje a gente não pode nem tratar como um sexo frágil, né? É um sexo igualitário, né? Homem e mulher, e nem por isso a gente tem que desrespeitar, porque muitos ainda acham que é o sexo frágil, que tem que chegar lá e impor algumas situações, falar coisas que não merecem, ainda mais algumas que foram citadas, que são mães sem ter os pais, sem ter os provedores. Elas são mãe e pai, ela é o provedor da casa. E aí, como que a gente não vai nem se solidarizar com a situação, mas ouvir tudo que foi falado e achar que é normal, que é brincadeira. Se fosse para uma, Paulo, mas não foi para uma, foi para várias. Aí falou sobre a questão de amizade, de vínculo de amizade. Umas trabalham aqui fechada num quarto, outro em outro. Vínculo de amizade é quando você tem ações fora da casa também, do local de trabalho. Então não foi nada armado, foi uma situação que realmente levou a essa situação e que infelizmente hoje o vereador foi cassado e só tenho que, né, pedir que Deus abençoe ele, a vida dele, a família dele, e vamos continuar os trabalhos da melhor forma possível, na seriedade, como foi feito todo o trabalho da Comissão de Ética. Além de perder o cargo de vereador, Gregório Dourado Filho ainda ficou inelegível por 5 anos. O advogado do vereador diz que vai recorrer à justiça, pois acredita na inocência de Gregório e em falhas durante o processo. Além da gente acreditar na inocência, que eu acho que é bem clara, uma análise um pouquinho mais apurada, sem emoção, além da gente acreditar na inocência, que o próprio delegado reconhece, né, nós temos ainda o fato de várias questões jurídicas que não foram respeitadas, né? Mas a intenção agora é ir até o judiciário e pleitear, né, com o objetivo de retorno dele ao cargo, porque o que aconteceu hoje aqui mais ou menos era esperado, dentro do cerceamento de defesa que nós passamos, dentro dos cumprimentos de prazo, né, dentro das testemunhas seletivas aos fatos que aconteceram, só lembrava de algumas coisas, a gente já imaginava isso. Né? Esse é um tipo do crime que quando você acusa, ele cria um clamor, né? Parece que a pessoa já é o abusador imediatamente. Na verdade não é. O Gregório está aqui há muito tempo, todos conhecem ele e nós seguiremos os caminhos legais agora, né, para tentar restabelecê-lo de volta no cargo e concorrer nas próximas eleições. Agora é um novo trabalho.
Esse trabalho começa a partir de agora já. Na verdade, a gente tem tudo muito pronto, né? Nós estamos há quase um ano lidando com isso, mas ele precisa ser notificado formalmente, né? A hora que acontecer a publicação formal, aí nós temos sim uma decisão de uma autoridade que vira coatora e impede ele de exercer o cargo, e em conta disso a gente entra com o pedido de mandado de segurança para retorno dele. Quem assume, a partir de agora, a vaga deixada por Gregório é o vereador José Humberto. Ele que já atuou como parlamentar pelo município em outras oportunidades. José Humberto era do mesmo partido, Solidariedade, em que Mosquito foi eleito. O vereador deve assumir o cargo somente na próxima semana.